Fala pessoal, David Guedes do canal A Ótica do Dinheiro aqui, para falar hoje sobre um indicador que mede o crescimento das empresas. É o CAGR, ou CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta, que a gente pode usar para medir indicadores como, por exemplo, o lucro líquido, o EBIT, o EBITDA, a receita. E esse indicador basicamente mede quanto a empresa cresceu em determinado período, como por exemplo a gente consegue visualizar aqui no Trademap, 3 anos ou 5 anos. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar, eu só quero frisar bem aqui que a gente não pode tomar decisão baseada em só um indicador, né? Ele é mais um indicador que mostra, nesse caso aqui, o crescimento da empresa, mas obviamente a gente não pode olhar somente um período, somente 3 anos, né? Selecionar, por exemplo, as empresas que mais cresceram nos últimos 3 anos ou nos últimos 5 anos. O ideal é que a gente olhe o histórico dessas empresas para poder tomar alguma decisão, né? Aliado, obviamente, a outros indicadores, a outros fatores que nós devemos estudar em uma empresa. E esse indicador, o CAGR, é muito utilizado para mensurar o crescimento de empresas, para poder separar empresas, por exemplo, de crescimento de fato de outras empresas que já não crescem mais tanto. E outro detalhe importante para você ter em mente é que empresas que crescem mais de 10% ao ano, com uma certa constância, já são consideradas empresas de crescimento. Óbvio que não significa que uma empresa que não é de crescimento não é uma empresa boa, só para você saber separar as características. Empresas de crescimento costumam crescer mais de 10% ao ano, essa faixa que separa empresas de crescimento de empresas que não são de crescimento. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês na tela do Trademap algumas empresas aqui que são destaque em crescimento, em CAGR dos últimos 3 anos, em lucro líquido, por exemplo. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com você agora, já abrindo aqui no Trademap, e eu vou abrir aqui no Explorer. Para eu selecionar as empresas com o maior CAGR de lucro líquido, por exemplo, é bem simples. É só eu vir aqui, por exemplo, se eu quero já selecionar empresas somente brasileiras. Eu venho aqui em tipo de ativo, ações Brasil, e aí depois aqui em rankings eu seleciono crescimento, e em crescimento ele já está aparecendo aqui lucro líquido, né? Eu tenho a opção aqui de ver o crescimento em 3 ou 5 anos. Vamos ver o que aparece aqui. As primeiras empresas que aparecem. Vamos olhar aqui a WLM, que é uma empresa do setor de bens industriais. A gente vê aqui o crescimento logo aqui abaixo, né? Vai aparecer aqui o CAGR. Dá uma olhadinha aqui. Eu consigo tirar aqui, por exemplo, juros sobre capital próprio, os dividendos, e eu fico só com o lucro aqui, né? Então, vamos olhar aqui o CAGR dela. Crescimento de lucro líquido dos últimos 3 anos. Ela apareceu ali em primeiro lugar, dado o nosso filtro ali, né? Para lucro líquido de 3 anos, dos maiores CAGRs. A gente tem aqui 685%. Então, para entender isso, basta a gente olhar aqui para o gráfico, né, de lucro líquido. A gente pode olhar aqui também o lucro líquido logo aqui abaixo, né? A gente tem também por trimestres, enfim, tem como analisar isso. Mas o CAGR ele já nos dá aqui mastigado o percentual de crescimento, a taxa de crescimento anual nesses 3 anos aqui, né? Em lucro líquido 685%. A gente vê, obviamente, que é um número bem forte, né? Então, basta olhar aqui para o lucro líquido da empresa que a gente vai ver que não é exatamente a essa taxa que a empresa cresce, dado o histórico maior, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o lucro líquido, o CAGR, dos últimos 5 anos, a gente já vê que a taxa de crescimento é de 64,7%. Mas, obviamente, se a gente pegar aqui, por exemplo, de 2016 para cá, a gente vai ver que os números da empresa melhoraram muito, né? Ela que estava com um prejuízo em 2016, depois um prejuízo em 2017, e aí depois começou a dar lucro e esse lucro foi subindo com o passar dos anos. Então a empresa vem apresentando um crescimento bem interessante tanto em 5 quanto em 3 anos. Agora vamos voltar lá para olhar as outras empresas. Outra empresa que está entre as com maior lucro líquido, maior CAGR de lucro líquido dos últimos 3 anos aqui é a Tecnos, né? Então vamos dar uma olhadinha na lâmina da Tecnos, empresa bem famosa de relógios, setor consumo cíclico. Dá uma olhadinha no CAGR dela aqui então. Se a gente tirar aqui dividendos e juros sobre capital próprio, vai aparecer aqui o lucro e a gente já vê de cara, né, que ela vinha com um prejuízo mais forte aqui. Aliás, dos últimos 5 anos aqui, contando também 2021, ela teve prejuízo em 3, né? Ou seja, não é uma empresa muito constante. Mas vem melhorando bastante, né? De 2019 para cá, por exemplo. E aí a gente tem, por conta disso, né, os últimos 3 anos aqui, um crescimento de lucro líquido de 372,02%.
e nos últimos 5 anos de 15,34%. Só que, claro, quando a gente olha por todo aqui, né, para o lucro líquido que a empresa vinha apresentando lá de 2011, por exemplo, até 2015, veio caindo, aí depois começou prejuízo de novo até 2017, e aí depois deu uma recuperadinha em 2018, depois prejuízo mais forte em 2019, 2020, e agora voltou a um lucro aqui, um pequeno lucro, né, dado o tamanho do prejuízo nos últimos anos, em 2021. E aí, claro que para entender isso aqui tudo, eu preciso estudar mais a fundo a empresa, mas já de cara eu consigo ver que esse número distorce um pouquinho. Então não basta eu olhar somente o CAGR de lucro líquido, ela está lá entre as melhores classificadas, mas quando eu olho a coisa toda aqui, eu vejo que ela não é uma empresa muito constante, né? Não é uma notícia tão boa porque ela vem de um prejuízo bem forte. Beleza. Vamos olhar as outras empresas aqui agora. Nós temos aqui Suzano. Vamos ver como é que está o crescimento da Suzano. Empresa de papel e celulose, setor de materiais básicos. Vamos ver aqui como é que está o CAGR da Suzano. Tirar direitos integrais, JCP e dividendos aqui para olhar só para o lucro. E aí o que a gente tem aqui? Lucro líquido de 3 anos, crescimento de 361,63%. E o lucro líquido de 5 anos de 52,47%. A gente vê que todas essas empresas aqui que estão com lucro líquido, né, um CAGR muito alto dos últimos 3 anos, quando a gente olha para 5 anos, isso diminui bastante, né? E aí, aumentando esse período analisado, a gente vê que reduz um pouco a distorção. Quando a gente olha mais para trás, aqui para os anos a partir de 2011, né, os últimos 10 anos, a gente vê que a Suzano também ficou durante alguns bons anos aqui no prejuízo, incluindo 2020, né, que teve um prejuízo grande aí de 10,7 bi dentro do ano e agora reverteu, agora está com lucro 7,2 bi, né, bem maior do que nos outros anos também, compensando um pouco do prejuízo de 2020. E aí quando a gente olha o todo aqui, a gente vê também que Suzano é uma empresa que não apresenta um lucro constante, né, ou não deu uma virada muito forte aqui, né, não deu uma virada para sair do prejuízo para lucro e lucro crescente, porque é uma empresa que vinha de lucro, depois prejuízo, depois lucro, depois prejuízo mais forte, agora lucro, ou seja, a gente também não pode se guiar tanto assim pelo CAGR olhando o histórico de Suzano, né? Mas aí, claro que a gente tem aqui crescimento de lucro líquido de 3 anos bastante forte aqui, dado o tamanho do prejuízo, né? Medindo o tamanho do prejuízo desses anos aqui e também, né, olhando de uma ponta a outra aqui de 2018 para 2021. E agora vamos olhar aqui a próxima da nossa lista, a Gerdau. Gerdau também, setor de materiais básicos. Aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Se pegar lá de 2015 para 2021, a gente vê que sim, está melhorando bastante a coisa, né? Vinha de um prejuízo lá, né? Embora tivesse lucro nos outros anos também, mas de prejuízos de 2015, 2016, 2017 foi diminuindo esse prejuízo, depois virou para lucro e aí manteve lucro, sendo que o maior deles em 2021. Então a gente tem aqui um crescimento de lucro líquido de 3 anos de 317,70% e o lucro líquido de 5 anos de 21,38%. Notem que todas as empresas analisadas até agora, a gente pode considerar, olhando 5 anos, né, que elas são empresas de crescimento, de fato. Se elas são ou não, a gente precisa analisar o todo, analisar períodos ainda maiores, né, para chegar a essa conclusão, mas olhando aquela métrica simplesmente, né, crua dos 10%, a gente chega à conclusão que sim, né, todas elas crescendo mais do que 10% ao ano. Vamos dar uma olhadinha agora também na nossa próxima e última da lista aqui. Estou abrindo a lâmina dela aqui. É a Cyrela, provavelmente você conhece também a Cyrela, uma das maiores incorporadoras do país. Vou tirar aqui o JCP e os dividendos, para a gente ficar só com o lucro. O crescimento, o CAGR da Cyrela, lucro líquido de 3 anos, 285,53%, de 5 anos, 44,66%. E quando a gente olha aqui para o histórico de lucro da Cyrela, a gente vê que é uma empresa que dificilmente dá prejuízo, né? Somente em 2017, olha, a Cyrela é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa e está sempre aqui apresentando lucro, né? Para pagar dividendo tem que ter lucro. Então a gente vê aqui que a Cyrela cresceu bastante em 2020, por exemplo, né? O número de 2021 já está bastante interessante e o crescimento maior aqui se dá principalmente pelos anos ruins, né? O ano de 2017, por exemplo, 2018, que foram anos não muito bons e aí por conta disso, né? 2016 também
E aí por conta disso a gente tem um bom crescimento composto, uma taxa de crescimento composta de lucro líquido na Cyrela. Bom, a gente vai deixar a fórmula do CAGR aqui na tela para você. Se você ficar com alguma dúvida em relação a esse tema, é só deixar aqui nos comentários que eu ou alguém da equipe do Trademap vai te responder de pronto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não era inscrito no canal do Trademap, aproveita para se inscrever já e ativar o sino das notificações. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.